Olá, pessoal. Bem-vindos aí a mais um seminário do grupo de pesquisa E2MOC. Nosso grupo aí tem como linha de pesquisa o foco, né, as áreas de engenharia de sistemas espaciais, mecânica orbital e controle de veículos espaciais. Estamos aqui iniciando agora a temporada 2021 e nosso primeiro seminário, nós temos a honra de receber o professor Dr. Evandro Marconi Rocco, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Departamento de Mecânica Espacial e Controle, para fazer uma apresentação para a gente. Aproveito também para agradecer aí a presença, a participação de todos os que estão nos assistindo e também o pessoal que está aqui com a gente do grupo. Espero que vocês gostem. Professor Evandro, muito obrigado de estar aqui com a gente. Passa a palavra, fique à vontade aí para começar. Obrigado, Willer. É realmente um prazer para mim estar aqui. Agradeço o convite. Não podia me dar mais satisfação ver você, que foi meu aluno, com o professor do ITA, o professor Liano aqui também participando. Então, é uma grande satisfação. Eu preparei uma apresentação bastante geral a respeito das nossas atividades lá no INPE, principalmente aquelas que são realizadas na área de mecânica espacial e controle, que é a área que eu trabalho. Então, ela não é uma apresentação específica e técnica para uma área determinada ou um problema determinado, é uma visão geral. Claro que tudo que eu vou apresentar aqui tem relação, a maior parte, com o meu trabalho, né, com o meu grupo de pesquisa e os tópicos de pesquisa que eu trabalho, tá? Mas ela é uma apresentação mais geral. Eu vou passar todos esses tópicos, né, dando uma visão global, e depois, ao final da apresentação, tem uma série de imagens, né, das missões espaciais do que o INPE já realizou, e não podia ser um momento mais oportuno da gente falar isso, porque agora, há poucos dias atrás, foi lançado o satélite Amazônia. Então, já tem vamos falar um pouquinho dele, né, mostrar algumas imagens. Então, veio a calhar essa apresentação. Bom, então, o meu grupo de pesquisa ele está muito ligado com o curso de pós-graduação em Engenharia e Tecnologias Espaciais, né, que a gente chama de ETE. E na área de concentração desse curso, que chama-se Mecânica Espacial e Controle, né? Então, vocês podem, quem tiver interesse em trabalhar conosco, eu sei que vocês têm a pós-graduação também no ITA, mas alguns têm interesse em ir para a área espacial, né? Então, até alguns ex-alunos do ITA hoje são alunos lá da nossa pós-graduação. Então, fica aí o link para quem conhecer um pouco mais. Aqui tem algumas imagens, né, do primeiro satélite brasileiro, o SCD-1, do nosso laboratório, onde tem uma mesa aqui em 3 eixos, que a gente consegue fazer alguns experimentos aqui da atitude do veículo, uma ilustração do Cibras, e aqui uma ilustração da plataforma multimissão, que é a base, né, o módulo de serviço do satélite Amazônia, que acabou de ser lançado. Mas nós vamos voltar aqui para esse slide mais para frente. Bom, toda a atividade espacial, né, ela necessita de uma série de desenvolvimentos, né? Então, hoje a gente sabe que a atividade espacial gera uma série de produtos, né, para a sociedade e que a gente nem dá conta que são produtos de origem da engenharia espacial, né? Mas para você chegar finalmente nessas missões todas, né, que a gente lança, e o pessoal costuma ver só a parte final da coisa, quando o satélite já está em órbita, a operação desse satélite, os produtos finais, tem um longo caminho, né? Para você conseguir projetar um satélite, você precisa desenvolver toda uma teoria, todo um conjunto de modelos para poder fazer todas as análises necessárias para chegar finalmente no produto final aí, que é o que retorna para a sociedade, mas não é tão simples assim. Então, eu vou falar aqui os tópicos, mostrar um pouco para vocês a respeito dos tópicos de pesquisa que eu trabalho, e que estão lá no começo dessa cadeia toda, né, de desenvolvimento, e que é necessário você conseguir desenvolver
para chegar lá no projeto final. Bom, mais umas ilustraçõezinhas aqui. Isso aqui é no nosso laboratório. Ali tem uma mesa aqui de Mancauá Arc. Você consegue fazer com que esse prato gire aqui, reagindo aqui em função da roda de reação que tem aqui. A gente pode comentar mais para frente. Aqui é um aparato um pouquinho mais complicado, que também tem lá no laboratório. Então, tudo isso aqui faz parte ainda da parte acadêmica, de pesquisa, onde a gente desenvolve modelos para poder depois chegar na construção do satélite. Então, tudo que a gente faz lá na base está relacionado com a metodologia científica, isso que é importante a gente ter em mente, né? Então, eu gosto de colocar esse slide aqui, porque isso é a base de tudo para mim, é isso que eu mostro lá para os meus alunos, para o pessoal que está entrando no mestrado, porque isso tem que estar muito claro na cabeça de todo mundo, como funciona a metodologia científica, né? Então, ainda mais hoje, né, que se fala muito de ciência, de não ciência, então vamos ver aqui o que é a metodologia científica. É claro que vocês já sabem isso, mas só para recordar. Então, você vai querer entender como funciona um determinado fenômeno ali e modelar isso. Quando eu falo modelar, é modelo matemático, né, que eu estou me referindo. Claro que vocês entendem isso. Então, como é que começa isso? Você vai começar por meio da observação sistemática da realidade. Existe um fenômeno ali que você consegue observar. Então, você observa esse fenômeno e, por meio da observação, você consegue levantar alguns fatos ali. Então, tem que haver fatos verificáveis. Se você não conseguir, se não existirem fatos que são verificáveis, ou seja, que você consegue observar e colher esses dados, então não faz sentido, você não consegue seguir em frente. Então, precisa haver fatos que são verificáveis. Baseado nesses fatos verificáveis ou nesses dados que você levantou, então a gente tem que definir aí algumas hipóteses, né? Ou uma hipótese para testar. Você tenta quase que chutar ali uma hipótese que explique ali aquele fenômeno ou que você consiga prever o comportamento desse fenômeno, né? Então você levanta uma hipótese, né? Mas isso já é a verdade? Isso é a teoria, como muitas vezes o pessoal confunde? Não, claro que não. Isso é quase um chute. Mas não é um chute a esmo. Você fez isso baseado em fatos verificáveis. Aqui tem é sutil, mas existe aqui algo muito importante. Se não houverem fatos verificáveis, não tem como você levantar uma hipótese porque você está imaginando alguma coisa fantasiosa. Não dá, né? Então, considerando que existem esses fatos, você levanta uma hipótese. Legal. Agora você vai ter que continuar caminhando aqui para desenvolver realmente a sua teoria científica, que é o modelo matemático que você quer desenvolver. E esse modelo você quer ter em mãos para poder prever o comportamento do fenômeno, né? Então, em engenharia, a gente quer prever o que vai acontecer com o teu sistema ali para poder projetar melhor o seu sistema, né? Como exemplificando no nosso caso, é mais ou menos isso. Então, você precisa sair desse patamar para chegar num modelo matemático. Legal, você tenta fazer isso baseado no seu conhecimento ali da física, da matemática e tudo mais, da química, seja lá onde que você esteja trabalhando, né? Vai ter que ver quais são as implicações e tirar conclusões, né, a respeito desse seu modelo que você desenvolveu, fazer previsões a respeito do fenômeno que você está estudando, né? E essas previsões você vai obter por meio da aplicação dessa teoria científica que você obteve aqui. Acabou aqui? Não, não acabou aqui. Muitos trabalhos de mestrado, doutorado, param aqui nesse ponto e acham que terminou. Não terminou, isso aqui está na metade do caminho. O mais importante ainda não foi feito. O que é o mais importante? Você verificar se essa teoria que você desenvolveu, ela realmente funciona. Você tem que validar essa teoria. Se você não validar essa teoria, então você não tem uma teoria, né? Então você vai validar isso por meio de experimentos, né? Você vai fazer ali, de alguma maneira, você vai testar a sua teoria, observando qual é o resultado que a sua teoria fornece ali e prevê lá do estado futuro do seu sistema, e se você conseguir,
você vai observar na natureza o que realmente aconteceu. Então, você coloca ali frente a frente o seu modelo e o fato real, o que aconteceu na natureza. E aí você verifica se o seu modelo é capaz de prever o que está acontecendo de fato ali, né? Isso muitas vezes é difícil, principalmente na parte espacial, que a gente trabalha. É complicado, né? Porque você vai levantar a sua teoria toda e vai lançar o satélite para testar, ou seria ótimo, eu adoraria que a gente pudesse fazer isso, mas é muito caro, ninguém faz isso dessa maneira, é complicado. Então, muitas vezes a gente valida por meio de dados de veículos que já voaram no passado, valida por meio de comparação de simuladores diferentes e de autores diferentes, e a gente tem que fazer um esforço sincero e honesto nessa direção de validação, porque senão a nossa teoria não tem valor, né? E tem um dado muito importante, ou uma questão muito importante. Existe modelo perfeito? Não, jamais vai existir. Então, por mais que você aprimore o seu modelo, ele jamais vai ser perfeito, e nunca vai haver um modelo perfeito. Todo modelo ele tem um certo grau de precisão. Então, você tem que ajustar adequadamente o seu modelo para os seus requisitos, para verificar se você está fazendo um modelo super sofisticado, mas você não precisa disso para aquela missão que você vai desenvolver. Então, você poderia ter um modelo mais simples, né? Isso poderia ter um custo menor, sei lá, tem uma série de implicações. Ou você precisa realmente que o seu modelo seja ultra sofisticado e consiga uma precisão ali enorme. Então, a validação tem a ver com tudo isso. Você tem que verificar qual é o caso específico que você está trabalhando, porque senão você não vai atender os requisitos necessários que você precisa. Legal, vamos em frente. Então, aí você faz esses experimentos, né, para fazer a validação e se pergunta, os resultados, eles corroboram a teoria? Se você disser que sim, legal, corrobora. Então, você pode usar essa teoria. Só que, veja, o problema não acaba nunca, jamais, né? Porque aí, se isso acontecer, você vai retornar aqui para esse ponto 4, vai testar, pôr à prova de novo a sua teoria, vai aprimorar a sua teoria, vai aplicar essa teoria em novos casos e vai obter mais outras observações por meio dos experimentos e vai estar sempre tentando validar o seu modelo. Ele nunca acaba isso, nunca acaba. Tá? Então, é um esforço contínuo. Por isso que as nossas teses nunca acabam. Muito bem. Se você diz que não corrobora a teoria, então aí você volta lá para o início, para o item 1, e começa tudo de novo. Então, isso é a metodologia científica que a gente espera que seja aplicada em todos os trabalhos, em tudo que a gente faz ali, e que é a base, né, do desenvolvimento tecnológico, porque você precisa desses modelos todos funcionando e precisa ter eles nas mãos para poder fazer as análises todas que você necessita para mais para frente conseguir construir o seu veículo espacial. Então, eu estou situado lá no começo do processo, né, na parte inicial do processo, e não no final, que seria a operação, o lançamento, a operação, que é a parte mais glamurosa, que o pessoal enxerga, né? E aí a gente lembra que a gente existe quando sai o foguete lá na televisão. Mas existe toda uma parte muito importante que vem lá do início, e que a gente precisa desenvolver. Então, vamos lá. A análise de missão é um dos itens mais importantes, né, da aplicação desses modelos todos, né, que a gente desenvolve lá na minha área. Então, veja que agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, um pouquinho de cada coisa, né, que eu faço lá. Então, veja só, a minha parte é o controle de atitude e órbita, né? Essas duas vertentes, o controle de órbita e o controle de atitude, é a parte fundamental da minha divisão lá, que é a divisão de mecânica espacial e controle, e do meu grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa e desenvolvimento em dinâmica de órbita e atitude, né? Muita gente fala que a atitude ela está separada, o controle de atitude está separado do controle orbital, então a gente pode estudar isso separado.
é uma meia-verdade isso, né? Se você tiver fizer uma análise mais abrangente, você vai ver que o controle de atitude, existe um certo acoplamento, não matemático, não existe acoplamento matemático, mas existe um acoplamento na prática, porque nesse slide que eu coloquei aqui, eu quis exemplificar isso, para mostrar como que é complexo controlar a atitude e a órbita de um veículo. Então, imagina que eu tenha que controlar a trajetória, né, do veículo aqui. E para controlar essa trajetória, eu vou utilizar propulsores, certo? E esses propulsores, eles têm que aplicar o impulso numa certa direção. Essa direção, normalmente, é função do controle de atitude, porque dependendo de como eu rodo aqui, eu giro esse satélite nesses eixos aqui, né, Hall, pitch e yaw, eu teria um apontamento desse propulsor. Então, veja que numa malha de controle aqui, que eu coloquei só para exemplificar aqui, de um dos nossos simuladores, o requisito aqui, ou a referência para a malha de controle de atitude, ela vem justamente da malha de controle de órbita. Então, o requisito aqui para atitude vem da órbita, né? E se esse controle aqui de atitude não funcionar corretamente, então você também não vai conseguir controlar a trajetória corretamente. E também tem o inverso, né? Porque aqui esse diagraminha de bloco aqui é simplificado, mas teria o problema mais complicado ainda, porque na hora que eu aplico aqui esse impulso para corrigir a trajetória, quem disse que ele vai ser aplicado perfeitamente no centro de massa desse corpo? Então, provavelmente não vai. Então, vai surgir um torquezinho. Esse torque aqui vai atrapalhar a atitude, que tem que ser controlada, e assim por diante. Então, as coisas acabam sendo amarradas uma na outra, né? E, então, o problema fica bastante complicado, né? Além disso, além dessa questão aí, que eu estou mostrando que existe um acoplamento, você ainda tem toda a modelagem dos sensores e dos atuadores, né? No mundo ideal, então, o sensor não erra, então ele mede a coisa ali, aquela grandeza, aquele estado que você está querendo, com certeza absoluta. Não existe isso, não existe sensor perfeito, sempre vai haver uma incerteza nessa medida que ele vai te fornecer, e você então vai ter que lidar com isso. Da mesma forma, o atuador não é perfeito, você vai dar a instrução ali para ele acionar, e quem diz que ele vai acionar naquele instante? Pode haver um atraso, pode haver um bias, pode haver um erro randômico ali, né, um ruído. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E além desses problemas todos, ainda tem o problema das perturbações, que nesse diagrama aqui eu coloquei aqui, deixei ele aqui, justamente porque tem uma caixinha aqui, que é a perturbação, e que é onde eu mais gosto de trabalhar. Porque é aqui que eu coloco os meus modelos, né, que tentam prever qual vai ser a perturbação que o veículo vai sofrer. Vamos definir a perturbação de forma bem geral como sendo um sinal que eu conseguiria até modelar, nem sempre, mas normalmente, no nosso caso aqui, até seria possível você modelar e conseguir prever qual vai ser essa perturbação, mas você não consegue controlar a perturbação. Então, você veja que o seu sinal de controle ele não entra na perturbação, no bloquinho lá de perturbação, porque isso é uma característica da natureza, você não vai conseguir mudar isso. Mas você tem que lidar com isso, né? Então, só para exemplificar, então eu coloquei aqui uma situação aqui que o controle de atitude, ele sofre aqui uma variação, né? Ele sofre uma perturbação, provavelmente, aqui em torno desse instante aqui, em Hall, pitch e yaw, e aí ele estava próximo de zero aqui, ele foi tirado do zero ali, e o sistema de controle reagiu e trouxe ele novamente aqui para o zero, tanto em Hall, pitch e yaw. Mas, como a gente vive num mundo real e não num mundo ideal, então veja que teria aqui essa iniciante, seria a trajetória aqui em Hall, pitch, yaw, ideal, ou sem as incertezas todas agindo aqui. O que está em azul escuro seria considerando as incertezas dos sensores e atuadores, e o que está aqui em magenta seria depois de aplicar um filtro de Kalman aqui para tentar
filtrar isso e minimizar o efeito dessas incertezas todas. Então, ainda tem a parte de filtragem, como você trata com esses sinais todos, é uma parte muito interessante e muito importante lá que a gente trabalha lá na minha divisão. Bom, duas ilustrações aqui do Amazônia, né, e do Cibers 3, esse aqui, se não me engano, esse Cibers 3, e que são satélites de sensoramento remoto, depois a gente vai ver fotos reais. E vamos aqui para outro tópico de pesquisa interessante, que é a parte de rendezvous e docking, né, e robótica espacial. Então, os nossos modelos ali que a gente desenvolve, os modelos ambientais que mostram ali as perturbações todas agindo no veículo, eles podem ser aplicados para esse caso também. Então, veja que no caso de rendezvous e docking, eu tenho que encontrar um outro veículo e fazer o acoplamento, né? Então, eu preciso controlar a trajetória, e pode ser cooperativo, os dois podem cooperar, ou somente um, o perseguidor, que vai tentar chegar lá no alvo, né? E eu tenho que levar em consideração todas as perturbações agindo, toda a modelagem dos sensores e atuadores, e poderia complicar ainda mais o meu problema aqui, né, para a gente se divertir um pouquinho, e considerar que ele não vai só acoplar, ele vai ter que capturar o outro corpo aqui, ou outro satélite, por meio de um braço robótico, né? Então, aí, se isso for considerado, imagine a complicação que isso vai ser, né? Porque na hora que esse braço robótico ele se move, a distribuição de massa desse conjunto aqui, ela é alterada. Então, se a distribuição de massa é alterada, o centro de massa, que essa figurinha aqui mostra isso, é alterado. E o tensor de inércia também é alterado, né? Conforme esse braço robótico se move. E na hora que ele capturar aqui o outro corpo, nossa, então aí naquele instante tudo foi alterado, porque o tensor de inércia alterou, o centro de massa alterou, tudo isso foi modificado. Imagina a complicação que seria controlar a atitude desse conjunto todo, né? Então, é um problemão. Além disso, se no caso específico do braço robótico, eu teria que controlar todas as juntas, né, que são motores, que tem aqui, motores elétricos, eu teria que controlar todas essas juntas para poder ele se movimentar e conseguir capturar lá o outro satélite, né? Então, é um problema complicado que a gente também trabalha lá. Eu tive aluno que trabalhou nisso recentemente. E aqui tem uma figura, né, do braço robótico mais famoso, que era o braço robótico lá do Space Shuttle, né? Para mostrar que isso realmente existe, né? As missões de rendezvous e docking e a parte robótica espacial, nós tivemos o privilégio de ter dois alunos lá que trabalharam nesse laboratório aqui, o European Proximity Operation Simulator. Um deles é o professor Willer, que vocês conhecem tão bem, que fez um excelente trabalho nesse laboratório, na parte de otimização multiobjetivo dos atuadores de um veículo, né, durante uma missão aí de aproximação para o docking. E mais recentemente eu tive o outro aluno, né, que também já se formou doutor, que é o Anderson, que aí o caso dele era mais especificamente na parte de robótica, né, que é o braço lá capturando. Bom, o Willer sabe muito melhor do que eu a respeito desse laboratório, depois vocês perguntem para ele, mas eu vou descrever rapidamente aqui, é muito interessante. Nós temos dois robôs aqui, né, industriais. Esse daqui, ele fica sobre uma esteira, que ela é capaz de se movimentar aqui. Eu posso colocar uma maquete de um veículo aqui e outro aqui e simular a trajetória de aproximação e o controle de atitude desses dois satélites, né, durante essa fase final aqui de aproximação deles. E foi lá que o Willer desenvolveu a parte experimental do trabalho dele, um excelente trabalho, considerando a otimização multiobjetivo na maneira de utilizar, de comandar os atuadores de um veículo, né? Muito interessante. Os alemães, que não perdem muito tempo, eles hoje têm esse outro laboratório lá, que é no prédio do lado, que agora eles fizeram exatamente o que o trabalho do meu aluno
mais recente, que o Anderson fez, exatamente, só que eles fizeram, nós tínhamos aqui o modelo todo virtual, né, nos nossos simuladores virtuais, e eles construíram isso com hardware na malha, né? Então, veja que são 2 braços robóticos aqui, cada um deles tem um satélite na ponta, só que este daqui, ó, ele ainda tem um outro braço robótico, e aí eles fazem estudos exatamente que eu estava comentando de captura aqui com o braço robótico aqui. E foi fantástico, porque o Anderson conseguiu, nós tínhamos já feito isso aqui no Brasil, antes dele ir para lá, e ele conseguiu implementar no Apples, e não nesse outro laboratório, exatamente o que esse laboratório faz, só que no nosso caso a parte do braço robótico era virtual, né? E foi interessante, ele interagiu lá com esse outro grupo, mas eu diria que o nosso modelo até tem uma vantagem com relação ao dele, porque deles aqui, eles não atualizam o tensor de inércia aqui conforme esse braço se movimenta, e o nosso ele atualiza. Mas, de qualquer forma, é fantástico o que eles construíram lá, né? Então, esse também é um tópico de pesquisa bastante relevante e interessante. Bom, vamos voltar aqui para a parte de órbita, né? Falar um pouco da perturbação orbital do campo gravitacional terrestre, né? Porque o pessoal que lida lá com a parte final dos projetos, às vezes eles esquecem dessa parte básica aqui, e é tão relevante quanto a construção do satélite, porque se você não prevê corretamente quais são as perturbações que agem no seu veículo, você pode dimensionar a sua missão de maneira totalmente equivocada, né? Então, veja que nessas figurinhas aqui, só para ilustrar uma das perturbações que é uma das mais relevantes, né? Pessoal, para os nossos satélites em órbita da Terra, a não ser que se você estiver considerando um satélite de órbita muito baixa, aí o arrasto atmosférico também pode se tornar mais relevante. Mas, no caso do campo gravitacional terrestre, se a Terra fosse uma esfera perfeita, então o campo gravitacional terrestre seria perfeito. Como não é, a distribuição de massa da Terra não é homogênea, né? Então, o campo gravitacional ele não é homogêneo. Então, existe um desvio na trajetória por causa disso. Né? Então, nós poderíamos modelar utilizando, por exemplo, harmônicos esféricos, né? Que, a grosso modo, aqui só para a gente fazer entender, para quem não é da área. Então, se eu modelasse com elevações, depressões, né? E aí montasse essas zonas aqui, então você teria os harmônicos zonais, os harmônicos setoriais, e se você misturar os dois, você teria os tesserais. E se você ajusta isso de maneira a que na expressão do potencial você consegue levar em consideração essa distribuição irregular de massa da Terra, né? Hoje a gente tem modelos bastante precisos, né, que são disponibilizados pela NASA, inclusive, e a gente pode usar esses modelos. E se você fizer uma simulação, então fazendo uma simulação lá com o meu simulador de uma órbita polar, né, do tipo do Amazônia ou do Sibers, ou de uma órbita não tão inclinada assim, como essa daqui, né, e você olhar bem de perto aqui, ó, você vai ver que o veículo não passa sempre no mesmo lugar. Se não houvesse perturbação e fosse um caso ideal, ele passaria sempre no mesmo lugar, mas não passa. Então, por que não passa? Porque existe uma perturbação agindo, e é isso que a gente tem que avaliar. Aí o pessoal fala, mas eu vou considerar então só as principais, né? Eu vou considerar o arrasto atmosférico, porque o meu satélite é de órbita baixa, eu vou considerar o potencial gravitacional terrestre, mas o albedo, por exemplo, outras mais fraquinhas, eu não vou considerar. Pode ser, lembra que eu falei ali que você tem que fazer a sua validação baseado nos requisitos da sua missão? Então, baseados nesses requisitos, você pode chegar à conclusão de que não é necessário considerar uma perturbação que seja muito pequena. Mas pode ter uma situação que isso não seja verdade, e aí você tem que considerar isso sim. Então, eu coloquei aqui até para exemplificar essa missão aqui que eu trabalhei durante o meu pós-doc, quando eu fui para a Alemanha.
Então, era uma missão da NASA, que os alemães participavam também na análise dos dados, e eu fui encarregado de fazer o modelo da perturbação devido ao albedo. O albedo seria a energia ou a luz que é refletida, a luz do Sol que é refletida na superfície da Terra e volta para o espaço e bate no satélite. E eu tinha que modelar o desvio na trajetória desta perturbação. E quando eles me deram isso, porque eu cheguei atrasado na reunião 5 minutos, então isso ninguém queria fazer e sobrou para mim. E como o alemão não espera nem 5 minutos, isso foi no primeiro dia, eu não sabia que tinha a reunião naquele dia. Aí sobrou para mim, e eu falei para o meu gerente, mas como é que eu vou fazer isso? Isso é irrelevante, é muito pequeno, não tem sentido isso. Ele falou, não, mas para essa missão é relevante e você tem que fazer. E esse é o modelo mais difícil que a gente tem que elaborar e sobrou para você. Tá bom, como que eu ia fazer isso? Então, veja, como essa missão tinha um requisito de apontamento e de posição na órbita muito pequeno, muito apertado, porque eles queriam medir a deformação do espaço-tempo em torno da Terra devido à existência da massa da Terra ali, e a distorção do espaço-tempo devido à rotação da Terra. São fenômenos que o Einstein previu, e esse veículo aqui tinha que fazer isso. Então, ele tem um telescópio aqui, tinha que apontar esse telescópio precisamente para um determinado ponto ali, e não poderia haver, teria que corrigir todas as perturbações ali, com exceção da gravitacional, que estariam agindo nesse veículo. Então, por isso, eu precisava modelar essa perturbação. Tá bom, sofri bastante até que eu tive uma ideia, né? Peguei e falei, deve ter um jeito de pegar a reflectividade da Terra, que estava... alguém deve medir isso, e de fato tinha uma missão da NASA que media a reflectividade da Terra, e aí é possível dividir esse quadro aqui, que seria o planisfério, agora não lembro quantos mil elementos são, acho que era 56 mil, alguma coisa assim, não lembro. E aí eu pegava cada uma dessas células e conseguia, por meio dessa informação da reflectividade da Terra, que é função da cobertura de nuvens, e também se você está sobre o gelo, a gente vê que aqui é mais claro porque está sobre gelo, né? Aqui também. Se está sobre a Terra, se está sobre o mar e tudo mais, então por isso que é complicadíssimo um modelo como esse. E aí eu consegui, considerando a potência luminosa que chegava na Terra, chegar nessa potência devido à radiação solar que volta para o espaço, e principalmente saber qual é a direção que estava sendo aplicada a isso de todas as células que eu considerei ali. E aí olha só o que acontece. Se essa perturbação fosse aplicada, isso aqui para um dia, olha o que acontece com a velocidade, o desvio na velocidade orbital, ele vai crescendo. Quem trabalha com controle vê um gráfico desse e fala, isso aí vai estabilizar rapidinho. De fato, para essa missão, talvez sim, o valor aqui é muito pequeno, eu não consigo ver, mas é realmente muito pequeno. Mas ao longo de vários dias ou de meses, isso aqui pode inviabilizar a missão. Então, veja que você tem que levar em consideração isso, dependendo da sua missão. E não era só esse caso específico, né? Outras missões do CNES que a gente trabalhou lá, da ESA, era a mesma coisa. Veja que ocorre a mesma coisa e os elementos keplerianos todos evoluem se eu não controlar essa perturbação. Então, tudo depende da missão que você trabalha. Bom, outro tópico que eu tenho interesse, que eu trabalho bastante lá, é a parte de simulação de manobras orbitais, né? Manobrar um veículo espacial no espaço é algo bastante interessante, e também necessita de toda a modelagem das perturbações que estão agindo. Se você quiser ser realista, vai depender das características do teu sistema, né? Porque nós estamos lidando com um veículo espacial, não é uma partícula. Partícula não tem motor, veículo tem, então é um artefato. Então, eu precisaria colocar nesse ambiente de simulação todas as características deste artefato que você está trabalhando. E aí você conseguiria, então, fazer os seus estudos todos das manobras orbitais. Então, só para exemplificar aqui, eu poderia, no caso de uma manobra
de um satélite geoestacionário, isso aqui está em escala, então essa é a órbita de um satélite geoestacionário, e essa é a órbita de transferência. Então, normalmente o satélite é colocado numa órbita bem pequenininha, aqui perto da Terra, e aí eu depois faço essa transferência orbital para chegar até aqui e depois circularizo. Isso é uma possibilidade. Mas eu também poderia fazer de outra forma. Eu poderia fazer pequenas elevações do apogeu aqui, ó. Cada vez que passa aqui pelo perigeu, eu dou uma pancada e ele vai subindo, vai entrando em outra órbita, vai aumentando, até que ele chegaria nessa órbita aqui, e aí eu começo a levantar o perigeu. Isso é uma possibilidade. Eu poderia usar propulsão contínua, então ele faria essa espiral aqui. Pode ser. Então, tudo isso tem que ser simulado e você tem que avaliar o que é mais interessante, né? Não existe uma solução única, e a maior parte dos problemas de otimização que a gente lida na engenharia espacial são problemas de otimização multiobjetivo. Então, se eu utilizar um propulsor iônico, por exemplo, eu vou talvez ter um satélite mais barato, mas ele vai ficar tanto tempo dando essa volta aqui que pode ser inviável. E ele vai ficar muito tempo no cinturão de radiação que existe em volta da Terra, e aí eu teria que blindar os dispositivos eletrônicos do meu satélite, e isso pode também ficar mais caro. Então, barateia de um lado, encarece de outro. Então, é necessário fazer uma análise multiobjetivo desse problema, para você levantar ali quais são as soluções de compromisso ou as soluções equilibradas, como eu costumo querer apontar, né, do meu método, como eu vou falar mais para frente, e isso é muito interessante. Muito bem. Então, isso tudo pode ser feito em outros corpos, não precisa ser em torno da Terra, né? Então, isso aqui já é um trabalho da Liana, né, do mestrado dela. Ela gostava de trabalhar na Lua, então a gente fez vários estudos aqui, então a gente vê trajetórias aqui em volta da Lua. Aí muitos podem estar se perguntando, mas puxa vida, você está trabalhando na Lua, o Brasil mal tem condições de lançar satélites em torno da Terra, por que vocês estão sonhando com essas coisas? Trabalhe aqui na Terra para as missões brasileiras. Veja, quando me falam isso, a resposta que eu dou é a seguinte: as leis da física são as mesmas em torno da Terra, em torno da Lua, em torno de um asteroide, em torno de Saturno, de Júpiter, de Alfa Centauro, são as mesmas leis da física. Nós, quando estamos trabalhando numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, tentamos buscar a vanguarda do conhecimento, os problemas mais cabeludos, aquilo que desafia o nosso entendimento. Então, a gente quer sempre a situação de pior caso. Então, ao ir para a Lua, para um asteroide e tudo mais, que é uma situação não tão confortável, não tão bem estudada, mas que se aplicam as mesmas leis da física dos satélites aqui em volta da Terra, nós estamos forçando o nosso conhecimento ao extremo, estudando casos diferentes, mas nada impede da pessoa que estudou, que fez esse trabalho aqui, aplicar todo esse conhecimento, e aliás, os mesmos simuladores, se for trabalhar da forma como eu trabalho, para um caso aqui de um satélite brasileiro, né? Então, é a mesma teoria. Então, só que forçada ao extremo, como vai ficar mais claro aqui em alguns exemplos que eu vou mostrar mais adiante, né? Então, opa, eu voltei. Então, eu poderia fazer isso, por exemplo, em Marte, né? Em Marte, Marte é um planeta que tem duas luas, né, Phobos e Deimos, e que elas estão muito próximos até do planeta, não é como a nossa Lua, que está um pouco mais distante. Phobos, por exemplo, está, acho que 6.000 quilômetros de distância da superfície, aqui é perto, né? É muito perto. Então, é um desafio interessante se você quiser modelar o que acontece numa trajetória lá em Marte, perturbada por essas luas, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho a perturbação de Phobos. Veja que quando o veículo aqui em azul, eu fiz uma transferência aqui, quando ele se aproxima de Phobos, então tem aqui um incremento aqui na perturbação. Quando ele se aproxima de Deimos, também tem um incremento, e assim vai. E poderia piorar a situação ainda mais, né? Então, no caso de Júpiter, né, eu fiz essas simulações aqui na época da injeção em uma órbita elíptica da sonda Juno, né, que foi injetada aí
em torno de Júpiter, e tem a perturbação de todas as outras luas. Júpiter é um planeta que tem mais de 60 luas, então é um mini sistema solar, é muito interessante. Imagina você calcular a perturbação de todas essas luas agindo no veículo, mais a perturbação do campo gravitacional de Júpiter, mais a pressão de radiação. É bem interessante. Então, aqui eu coloquei as órbitas de Io, Europa, Ganimedes e Calisto, né, as principais luas de Júpiter, e a evolução aqui durante algum tempo, não lembro quanto tempo que foi essa simulação, mas com um veículo que estaria numa órbita aqui, e veja que não fica uma linha, né? Eu coloquei aqui, dá para ver bem que ele tem espesso aqui, porque essa órbita, ela evolui. Se eu fizesse a simulação durante mais tempo, olha só o que aconteceria. Então, veja que isso é um problema complicado. O simulador que faz essas trajetórias e calcula tudo isso é o mesmo simulador que poderia fazer as trajetórias do satélite Amazônia. Não muda nada, mudam parâmetros mais específicos para cada um dos casos, mas a ciência por trás de tudo isso é a mesma. Então, a gente não está desperdiçando o nosso tempo, nós estamos aprimorando o nosso conhecimento e os nossos modelos. Essa que é a ideia, né? E se eu quiser complicar ainda mais, vamos complicar ainda mais. Então, vamos para uma situação que realmente é muito difícil você trabalhar, que é o caso da modelagem e simulação de trajetórias ao redor de asteroides. Os asteroides são corpos pequenos e altamente irregulares. Então, se eu falei para vocês que o campo gravitacional da Terra não é homogêneo, que dirá um campo gravitacional de um corpo como esse daqui, altamente irregular? Imagina o que acontece em volta dele. E como ele é pequeno, o campo gravitacional é muito fraquinho, então eu tenho que me aproximar bastante. A perturbação do Sol ou a própria pressão de radiação solar, né? a energia luminosa do Sol batendo ali no veículo é capaz de tirá-lo da posição ali. Então, no caso de asteroides, existe um ponto onde a pressão de radiação ganha da perturbação do campo gravitacional do asteroide. Olha que interessante. Então, é um problema, assim, realmente de pior caso. Durante muito tempo, e a primeira questão que surgia era se era possível orbitar um asteroide, né? Até que houve uma sonda, não lembro qual que foi, que ela estava caminhando, acho que em direção a Júpiter, não sei se foi a Galileu, já não lembro. E ela tirou essa foto aqui, desse asteroide, que é o asteroide Ida. E olha que coisa interessantíssima, tem uma lua, ele tinha uma lua. Então, se tinha uma lua ali, significava que o campo gravitacional desse corpo, né, do asteroide, o Ida, seria capaz de aprisionar um outro corpo em órbita dele, né? Então, essa é a lua Dactyl. Nós ainda não temos hoje a definição precisa da trajetória dessa lua, né? Porque existem poucas imagens que a gente conseguiu, né? Então, é difícil determinar a órbita dessa lua aqui. Né? Normalmente, as imagens que a gente, ou os modelos do formato dos asteroides eram obtidas pelo radiotelescópio de Arecibo, que, infelizmente, ele ruiu, né? Desmoronou recentemente. E eles obtinham, né, o modelo ali por imagens de radar, na verdade, e disponibilizavam isso para a gente usar. Parece que agora vão reconstruir, mas vai demorar muito tempo. Essa é uma imagem com excelente resolução aqui do asteroide Eros, né, obtido pela sonda NIR da NASA. E essa daqui é espantoso, imagens de altíssima definição, obtidas pela OSIRIS-REx, do asteroide Bennu, né? E dá para ver claramente a superfície aqui totalmente cheia de cascalho, no caso desse asteroide, e que essa sonda ela fez um pouso, na verdade é um toque, né? Ela tocou ali, coletou a amostra e decolou. Muito interessante. Que é essa imagem aqui do instante onde ela toca aqui, ela consegue capturar aqui uma espécie de gaiola alguns fragmentos aqui, e eles foram encaminhados aqui para a Terra.
Imagine o sistema de controle de trajetória para permitir que isso ocorresse, né? Então, é um desafio sem precedente para nós. O Brasil não vai fazer uma missão como essa. Não, não vai, mas eu consegui entender, e se eu conseguisse simular alguma coisa como isso, seria um avanço do ponto de vista científico, técnico, como queira chamar, e acadêmico fascinante. Isso daí é a fronteira do conhecimento, é algo extremamente difícil, e nós, quando trabalhamos com ciência, principalmente com pós-graduação, nós temos que trabalhar na fronteira do conhecimento. Então, esse é um dos problemas mais complicados de controle de trajetória espacial que existem. Então, eu não poderia deixar de trabalhar com isso ou de me interessar por esse tipo de coisa. Mais algumas imagens aqui de asteroides, isso aqui é de outro trabalho, de outra pessoa, de outro ex-aluno meu, o Marcelo Mota, de outro asteroide. Aqui um estudo de um asteroide Cleópatra, para vocês verem o que acontece se eu quisesse pousar nesse asteroide, mas como ele é muito irregular e a própria rotação dele aqui, olha o que faz, como distorce as trajetórias aqui. Veja, comecei a simulação nesse ponto, e aí o veículo começa deformar a órbita dele, e finalmente ele acabaria escapando, né? Então é realmente um problema complicado. Aqui a gente tem a velocidade, a perturbação, né? Você vai ver que vai ficando mais fraca conforme eu vou me afastando, e aqui a altitude. É um problema interessante. E lembra que eu falei de Marte, de Phobos? Se eu quisesse complicar ainda mais, porque como a gente gosta de complicar, Phobos, se for orbitar um asteroide já é complicado. E se eu fosse orbitar a Lua lá de Marte, Phobos? Isso é o trabalho da Liana também. Se eu fosse orbitar Phobos está próximo de Marte. A perturbação do campo gravitacional de Marte sobre a trajetória desse veículo que eu gostaria de orbitar Phobos é tão intensa que ele arranca o veículo das proximidades de Phobos ou faz com que ele colida. Então, veja que nessa simulação aqui, dependendo da condição inicial, coloquei, ele vai lá e bate no asteroide. Nesse daqui, no asteroide, na Lua, né? Que parece um asteroide. Nesse daqui também ele colide. Nesse daqui ele vai embora, então é complicado. Mas nós, como engenheiros, somos pessoas teimosas, então a gente tem que achar uma solução para isso. Como que eu vou fazer? Bom, se eu colocar, em vez de colocar o veículo em órbita de Phobos, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o veículo em órbita de Marte, mas numa órbita muito próxima a Phobos. E aí eu vou verificar o posicionamento relativo entre o veículo e Phobos. E aí eu tenho essa figurinha que está aqui, que parece que o veículo está em órbita de Phobos, mas na verdade ele não está, ele está em órbita de Marte. Os dois estão em órbita de Marte, mas a evolução do posicionamento relativo mostra esse tipo de figura, como se fosse uma formação de satélites, né? Para quem gosta de formação de satélites, é como se fosse isso. Então, são pseudo-órbitas, mas não são, ou quase órbitas, né, que eu acho que é o termo correto que a Liana usou. Mas é um problema de pior caso também, né, que a gente estuda. E eu poderia fazer esse mesmo estudo para Deimos, né, então aqui Deimos também tem esse estudo, e poderia fazer esse mesmo estudo para trajetórias ao redor das luas de Saturno. Veja que, de novo, lá é pior ainda. Se eu não fizesse nada, olha o que aconteceria aqui, no caso aqui da lua Prometeus. Eu parti bem pertinho dela, mas Saturno arrancou o veículo de lá facilmente, porque o campo gravitacional de Saturno é muito intenso. Mas se eu usar as quasi-órbitas, eu consigo fazer trajetórias ali e conseguiria executar uma missão. A mesma coisa aqui nesse outro satélite, né, Epimetheus, no caso de Janus. E se eu ainda ligar os meus propulsores para manter isso durante algum tempo, que é a parte do controle de trajetória, então aí eu teria trajetórias mais estáveis, né? Bom, outro tópico interessante é a parte de constelações de satélites, né, e formação de satélites, que eu já dei a deixa aí nos slides anteriores, né, que usando esses simuladores todos que a gente desenvolve há décadas, né, é possível fazer todos esses estudos. E a otimização multi-objetivo, todos os problemas, a maior parte dos problemas que a gente lida em engenharia espacial são problemas de otimização multi-objetivo. Você quer
maximizar ou minimizar objetivos que muitas vezes são conflitantes entre eles. Para melhorar um dos objetivos, você piora o outro. E aí, como é que você lida com isso? Né? Existe uma teoria toda de otimização mono-objetivo que a gente estuda bastante e sabe claramente como chegar no ótimo. Mas nós não conhecemos de maneira ali definitiva qual que seria a solução ótima de um problema multiobjetivo. Eu propus uma forma de obter essa solução que seria dada por esse critério que eu chamei de critério da menor perda, que é uma posição de equilíbrio, né, onde a perda em relação... Todos os objetivos vão perder alguma coisa, você não vai conseguir otimizar nenhum dos objetivos individualmente. Se você fizer isso, então o problema não é multiobjetivo. Então, para mim, a solução ótima multiobjetivo é aquela que tem igual perda com relação a todos os objetivos, né? Que aí eu ilustrei nessa figurinha que está aqui, e para quem tiver interesse eu posso falar mais depois. A parte de clima ou do ambiente espacial também é importantíssimo, né? Veja que eu falei para vocês que dependendo da forma como você manobra o seu veículo, você fica mais tempo ou menos tempo imerso, por exemplo, no cinturão de radiação. Né? E isso tudo tem um impacto na sua missão. Então, na hora que você faz a sua análise de missão, você precisa ter também os modelos do ambiente espacial. Então, essa é uma parte importantíssima do desenvolvimento, porque você vai ter que dimensionar os componentes, a blindagem dos componentes eletrônicos do seu satélite baseado nisso. Né? Então, dependendo de como você faz a manobra, você tem uma situação mais confortável ou não, do ponto de vista de exposição à radiação. Então, existem cinturões de radiação que são as partículas que vêm do Sol, elas ficam aprisionadas, né? As partículas carregadas ficam aprisionadas nas linhas magnéticas do campo terrestre, né? Do campo magnético. E aí, um veículo, ao atravessar essas linhas magnéticas, vão se deparar com essa radiação toda que está lá. Então, tive uma aluna que fez um trabalho excelente de modelagem disso, e estudou trajetórias ali, essas figurinhas são do caso dela, usando dados reais de uma missão da NASA, né? Muito interessante. Bom, tem ainda a parte de projeto térmico, né, dos satélites, mas não é a parte que eu trabalho, mas como isso é uma apresentação geral, até para falar um pouco das nossas atividades lá, então eu também coloquei essa parte da térmica, né? Então tem essa foto interessante do satélite Amazônia, que tem toda uma proteção térmica aqui, que é o que vocês estão vendo, e tem o teste aqui dos Cibras, no caso na câmara aqui nossa, ali lá do INPE, o software que o pessoal usa para fazer esse balanço térmico, e teria ainda a parte de estrutura que está sendo reativada ali, e esses são basicamente as linhas de pesquisas gerais do meu grupo lá. Bom, para deixar claro o que seria uma missão espacial e mostrar onde a gente se insere nesse contexto todo, eu peguei lá na página do INPE essas figurinhas aqui. Eu não vou detalhar muito aqui por causa do tempo até, mas quem quiser pode encontrar isso lá, com todos os detalhes lá na página do INPE. Percorrendo essas fases, você entende como é que funciona o desenvolvimento de uma missão espacial. Então, essas 3 primeiras fases, que são as fases que eu mais me insiro, é a fase de caracterização da missão, né? Você vai fazer uma análise da missão espacial, né, para levantar todo aquilo que você quer, identificar quais são as necessidades que você tem, quais são as suas metas de segurança, quais são as restrições que você tem, e aí você faz uma revisão da definição da missão, né? O que você quer nessa missão. E aí passa para outra fase aqui, né, onde você vai chegar aqui na revisão preliminar de requisitos para atender tudo isso aqui que você gostaria, né? Isso aqui é mais a parte que eu me insiro, e eu preciso ter todos esses modelos que eu mostrei para vocês para poder fazer a minha análise. Se eu não tiver isso em mãos, como é que eu vou fazer a análise, né? Eu não ficaria uma análise
incompleta, né? Então, a ciência toda que a gente desenvolve é só um pedacinho de todo o desenvolvimento de um veículo espacial. Muito bem, feito isso aqui, aí a gente passa para essa outra fase aqui, onde finalmente você vai chegar na revisão de projeto preliminar, aí você vai começar a levantar todos os requisitos da missão, e a nível de sistema e subsistemas, você tem que definir tudo isso para conseguir mandar isso lá para a indústria, porque quem vai produzir o veículo ou os componentes não é o INPE, é a indústria que vai produzir isso. Muito bem, aí a indústria pega todo aqueles requisitos, tudo que a gente passou para eles, e faz aí um projeto preliminar dos subsistemas, tá? E claro que existe uma interação muito grande com as equipes do INPE, né? E aí teria o pessoal da garantia do produto que é envolvido. Então, depois de passar dessa fase do projeto preliminar, aí sim a gente entra no projeto detalhado, onde são construídos modelos de engenharia. Esses modelos de engenharia eles não vão ser lançados, mas você vai usar esses modelos de engenharia para testar lá os seus sistemas todos ali, os seus subsistemas, e verificar se tudo funciona. Aqui também eu já me inseri, eu trabalhei no projeto Sibers nessa fase aqui, nos testes ali do Sibers 3. Né? Então, às vezes, a gente também se insere em alguma outra fase que não seja lá do início. Muito bem, então, passado aqui esses testes todos, aí você vai para a parte de qualificação. Novamente, você constrói modelos de qualificação que vão ser testados novamente, sempre com a supervisão do pessoal de garantia do produto ali, né? E, finalmente, depois disso, aí vem o modelo de voo, que aí, finalmente, esse seria lançado. Novos testes têm que ser feitos, verificações e tudo mais, para você ir para a campanha de lançamento, o lançamento propriamente dito, e a operação. O pessoal vê essa parte final aqui e acha que isso aqui é tudo da engenharia espacial. Claro que não, existe tanta gente aqui atrás, tantas pessoas, tantos grupos, tantos órgãos, né, trabalhando em sinergia para chegar finalmente nessa fase. Vamos lá agora, então, rapidamente aqui, eu acho que já deu 1 hora aqui que eu estou falando, desculpe se eu demorei muito, mas vamos para algumas imagens só para finalizar aqui a apresentação dos nossos satélites, né? Então, o primeiro satélite brasileiro, o pessoal está falando agora que é o Amazônia, cuidado, não é bem assim, o lançamento do primeiro satélite brasileiro, praticamente 100% nacional, foi em 93, o SCD-1, mas era um satélite de coleta de dados, é um satélite pequeno, olha, 1 metro de diâmetro, 115 quilos, e ele coletava dados. Aqui tem a foto, né, do lançamento, aqui eu acho que já é o SCD-2. E aqui ele coletava dados, tem essa ilustração que mostra que ele coletava dados de plataformas automáticas espalhadas pelo Brasil, não só pelo Brasil, mas também algumas na América do Sul e até no mar, né? Tinha um projeto pirata que fazia isso. O nosso centro de controle da época, né, do lançamento do SCD-1, tem essa imagem aqui. Eles estão operando, acho que até hoje, né? E era para operar 6 meses só. E temos os satélites em parceria com a China, que são os satélites da série Sibers, né? Foram lançados todos esses satélites aqui, são 6 satélites que foram lançados. O último foi aqui em 2019, né, dezembro de 2019, próximo ao Natal, estão operando os Sibers 4 e o Sibers 4A atualmente. Era uma parceria muito antiga, né, de décadas. Começou com, acho que era 30% a nossa participação no 1 e 2, e 2B, e depois passou a ser 50%, né? Então, já são satélites maiores, os Sibers 1, 2 e 2B, 1.400 e 500 quilos, já eram satélites maiores, e esses satélites são de sensoriamento remoto, eles tiram fotos, né, da superfície do planeta, são satélites com órbita polar, e aqui tem uma imagem do modelo de engenharia, né?
do CiberZoom. Então, a gente consegue ver aqui que tem os dois módulos. Esse aqui é o módulo de serviço, onde vão todos os equipamentos de controle de atitude, né? Então, você consegue ver aqui as rodas de reação que ainda não tinham sido instaladas. E aqui seria o módulo de carga útil, né? De payload, onde as câmeras vão ser instaladas aqui em cima. Isso tudo vai um sobre o outro aqui, né? Conforme a gente consegue ver nessa imagem. Depois aqui vai o painel solar, que vai preso aqui. E aí, aqui dá para ver a imagem do painel sendo testado lá no INPE. E o lançamento do CiberZoom. Esse aqui já são imagens do Cibers 2, a gente consegue ver o Cibers 2 nesse shaker, né, num vibrador, lá no nosso laboratório de integração e teste no INPE. Um teste na câmara anecoica, né, que testa a emissão eletromagnética, também é um teste importante que é feito lá. Um dos módulos aí sendo testado numa câmara de vácuo, né, uma câmara térmica também. O lançamento, Cibers 2. A sequência de lançamento, né, desse satélite, veja que é tudo muito rápido, né? Para quem acompanhou o lançamento do Amazônia 1, viu que é muita espera, e aí depois o lançamento é rapidinho e a gente fica ansioso para... O meu aluno aqui está insistente, eu vou desligar aqui. Então, vamos lá. Nessa imagem aqui, o que está do Cibers 2, o que está em verde é brasileiro, o que está em outra cor é chinês, com exceção da estrutura. A estrutura já era nossa também, desde o 1. Outra imagem do Cibers 2, com todos os componentes, é possível ver as câmeras aqui. E o Cibers 3 e 4, veja que já foi um aumento significativo na massa do veículo, né? A potência que ele trabalha, né? E agora ele tinha três câmeras, né? 3 câmeras. Então, nessa imagem aqui, a gente também consegue ver o que é do Brasil, e agora 50% cada um, e o que é da China, mas o painel solar, que aqui saiu preto, mas é brasileiro também. A estrutura agora está em verdinho aí, também é nossa. Tem 2 câmeras que são brasileiras, né, que a gente consegue ver, que é essa daqui e essa outra. Essa daqui é uma câmera parecida com a que tem no Amazônia 1, né, a WFI. Uma foto do Cibers sendo colocado aqui, preparando para colocar na ogiva do foguete, né, do longa marcha, a montagem do foguete. E aqui, novamente, o Cibers 4, né? E primeiras imagens aqui do Cibers 4A, mas na época eu não atualizei essas imagens, mas é isso. E o Amazônia, que foi lançado agora recentemente, em 28 de fevereiro, né? Ele também é um satélite de observação da Terra, ele é menor que o Cibers, tem 637 quilos. Ele fotografa a superfície do planeta, né? Ele tem uma órbita polar, como a do Cibers, né? Então, até aqui, uma simulação do STK, o Willer conhece muito bem esse software. Ele passa aqui nessa inclinação e vai fotografando a superfície do planeta. Ele repete o período, né? A posição que ele fotografou a cada 5 dias, por isso que é muito interessante para nós, né? Essas imagens são coletadas, são transmitidas para as estações de rastreamento lá em Cuiabá e Alcântara. Depois eles são distribuídos, né, para o pessoal lá de Cachoeira Paulista e finalmente para os usuários. Algumas imagens aqui do satélite, né? Ele sendo montado aqui depois no foguete, né? A gente consegue ver aqui ele sendo montado. E o lançamento do foguete indiano lá da Índia. E, finalmente, as primeiras imagens dele. Isso aqui são imagens do nosso centro de controle. Veja que mudou um pouquinho do que, para quem olhasse ali, lembrasse daquela imagem lá da época do SCD. Aqui, né, o Amazônia 1 está descendo aqui, foi a primeira passagem, o diretor do INPE na primeira passagem estava ali
mostrando que está funcionando, e já na primeira passagem ele já estava descarregando essa imagem aqui, então ele estava operando. Ele ainda não está na condição nominal, ainda estão sendo feitos, talvez já tenha sido feito, acho que foi ontem, se eu não me engano, mas ele, durante um período, são feitas correções de órbita, né, porque o lançador não coloca o satélite exatamente na órbita nominal, às vezes um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, e tem que ser feitas essas manobras de correção, pequenas correções para colocá-lo na órbita nominal. Então, quando ele obteve essa imagem, ainda não estava na órbita nominal, mas mesmo assim já estava funcionando. Tá? E, pelo que eu sei, está tudo funcionando perfeitamente até agora, então podemos dizer que foi um sucesso, ou está sendo um sucesso. E para finalizar, uma imagem, só que essa aqui não é do Amazônia, essa aqui é do Sibers, lá da nossa capital, e para fechar aí a nossa apresentação. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Desculpe se excedi um pouco aqui o tempo. Se tiverem questões, estou aí aberto para o que vocês quiserem me perguntar. Muito obrigado, Evandro. Excelente apresentação, muito boa. Acho que é bem bacana, cada um aí pode ver um pouquinho do que faz, do que está pesquisando aí numa aplicação real aí do projeto do INPE. Né? Bom, agora eu abro aí para perguntas, comentários, dúvidas, sugestões. Fique à vontade, pessoal. Bom, professor Willer, se eu permite aí, posso... Pode falar. Se apresenta primeiro, né? Depois faz a pergunta. Certo. Boa tarde, meu nome é Pedro Cabral, muito prazer aí, professor Evandro. Prazer é mesmo. Sou orientando, sou aluno do Willer, né? E tive contato também com a Liana, né? Eu vi até que o senhor referenciou aí, acho que é Phobos, né? Phobos, de Marte, né? A lua de Marte, né? Phobos. Phobos, que foi a doutorado dela, né? Acho que ela chegou a apresentar alguma coisa sobre isso, achei bem interessante. E aí, como o Willer falou, né? Acho que deu para ver nossos trabalhos aí, nossos estudos, passa por várias fases, né? Meu estudo está mais focado, seria no engenharia de sistemas, né? Mas acho que você chegou a passar por essa parte aí de análise de missão, engenharia de sistemas. Aí tem um pessoal que trabalha mais no controle, o pessoal que trabalha mais com órbita, né? Então, achei bem legal, assim. Deu para ter essa visão geral. Tem algumas informações que eu já tinha visto de forma dispersa, algumas que eu não tinha visto ainda, mas ficou estruturado, eu achei bem legal. Eu fiquei com algumas dúvidas, professor. Primeiramente, aquelas figuras de órbitas, qual o software que você faz? É no MATLAB? Não, MATLAB, né? Mas é um modelo lá do Simulink, que aí a gente desenvolve já há algum tempo. Liana trabalhou com isso, o Willer também. Então, é um modelo nosso, né, que a gente trabalha, mas aquilo ali é MATLAB. Foi o que vocês mesmo foram desenvolvendo, né? Que aí você vê a Terra certinho, com as órbitas e tal. É um software de simulação, né, que a gente trabalha com ele já faz algum tempo. Eu comecei a desenvolver esse software na época que estava trabalhando naquela missão lá da Gravity Probe B na Alemanha, e depois dei sequência aqui, e aí vários alunos meus trabalharam com ele durante o mestrado e o doutorado, né? Ah, legal. É um software que você já tem, né? Ele é publicado. Mas tem uma tela ali. Assim, tipo assim, o senhor disponibiliza ou... Então, aí que tá. Esse software especificamente normalmente, como está vinculado aos trabalhos de mestrado e doutorado, então ele não é de livre utilização. O pessoal que trabalha no meu grupo de pesquisa, aí sim, o pessoal tem acesso. Mas a gente trabalha em cooperação, mas ele não é disponibilizado na internet para todo mundo. O pessoal publica, né, na internet. Lógico, porque aquilo reflete o trabalho das pessoas, né, que está sempre em desenvolvimento. Então, se você disponibiliza a utilização integral daquilo ali, às vezes até você compromete o trabalho das pessoas, né? Mas é claro que a gente sempre está aberto à parceria, e aí sim existe essa possibilidade de utilização, e é isso que a gente mais quer, né? Um software que faz algo semelhante, e ele é comercial, e até tem uma imagem ali que eu pus, quando o diretor está explicando ali, uma das últimas imagens que ele está mostrando ali, a tela ali, aquilo é um software que chama-se STK, Satellite Toolkit.
Ele se faz simulação ali de trajetórias e tudo mais. Uhum. Inclusive, tem uma versão ali free, que é de estudante, que eu costumava passar para o pessoal até numa das disciplinas nossas. E eu uso muito aquele software até para comparar com os meus resultados, ver se está certo, se é uma espécie de tentativa de validação, né? Como eu falei para você durante a apresentação, que a gente faz essa tentativa de validação o tempo inteiro. Esse software é interessante de você acessar, né? É da AGI, o Willer conhece direitinho. Sim, eu já trabalhei com STK, professor, conheço um pouco, mas aí é bom sempre conhecer outras alternativas, né? Então eu achei bem legal lá o trabalho de vocês, tá? Mas aí no caso vocês desenvolveram mesmo, e eu acho que é interessante porque no STK a gente não tem muito acesso, talvez seja possível, mas a princípio é um software proprietário, então a gente não tem acesso ao detalhe das órbitas, como é calculado, né? E aí com certeza no seu você consegue ter essa visão total, né? Exatamente, você tocou no ponto perfeito, porque é isso mesmo. O STK, ele é interessante a utilização, o pessoal que trabalha em projeto utiliza muito, mas ele é fechado, eu não tenho como alterar os modelos que estão lá. E nós, como cientistas, como eu cansei de falar na apresentação, o meu objetivo é gerar modelos. Esses modelos vão sendo aprimorados cada vez mais, e a gente vai integrando nesse ambiente de simulação. Mas como eles estão constantemente sendo desenvolvidos, tem um certo algumas normas de utilização disso, porque faz parte da nossa pesquisa, né? Mas é claro que cooperação sempre é bem-vinda, e aí isso a gente sempre pode conversar, né? Legal, professor. E outra dúvida que eu fiquei foi mais, e aí acho que você se posicionou até, é importante isso também, né? A visão histórica, né? Que uma parte da mídia aí falou, não, o primeiro satélite brasileiro, né, tal, isso daí ficou meio confuso, né? E, inclusive, amigos toda meus vez que lançam engenheiros, assim, falam, não, pô, já tem outros, tipo, esse talvez seja o primeiro de sensoriamento e que tem uma parte significativa brasileira, não sei, mas na verdade não é, tipo, não é o primeiro, né? E aí, professor, eu ia aproveitar, você falou que você fez alguns trabalhos, mas aí qual seria assim, sua visão? Porque eu acho que para analisar assim, um satélite, tipo assim, pensando no nível sistêmico, né? A gente pode analisar, por exemplo, o sistema ele foi projetado no Brasil, os componentes foram fabricados aqui ou foram fabricados pelo INPE ou por uma empresa. E a nível desses satélites, assim, como é que você vê essa evolução, né? Por exemplo, o Cibers, que nível que foi projetado aqui, quais foram os componentes que foram feitos aqui, o que é que foi feito pela China. E no caso do Amazônia, né, como é que ficou essa divisão, se for possível falar um pouco, se eu consegue dar uma visão, assim, mais ou menos a nível de subsistema, assim? Tá. Bom, essa pergunta é muito boa. Eu não sou exatamente a pessoa mais indicada para te dar esse tipo de informação, porque eu eu já trabalhei na plataforma multimissão há muitos anos atrás, mas atualmente eu não estava trabalhando no Amazônia. Então, eu tenho que tomar algum cuidado, porque eu posso falar alguma informação que não é correta, não é bem isso, né? O INPE, ele não é fábrica de satélites, não é essa a ideia. O INPE é um instituto de pesquisa. Então, e naqueles slides que eu coloquei ali das fases de uma missão, fica claro isso. Quem vai fabricar esses componentes é a indústria, não é o INPE. Cabe ao INPE especificar, fazer análise de missão, de requisitos, todas aquelas fases iniciais que eu falei que é onde eu me insiro, ali é a minha parte que cabe ao INPE fazer. Mas depois, tudo isso vai para a indústria e ela que desenvolve, ela que constrói isso. E aí a gente volta a interagir, porque nós que contratamos, então nós precisamos verificar se o que eles estão entregando para nós atende aquilo que a gente especificou. Tá? Então, quando a gente fala que o satélite é nacional, é nesses termos, porque quem construiu isso foi a indústria, não foi o INPE que construiu. Mas isso é normal, a NASA também faz isso, todo mundo faz isso. A NASA não é fábrica de foguete, de satélite, de veículo espacial, não é. Ela contrata isso na indústria. Da mesma forma o INPE, né? Essas indústrias que foram contratadas, no caso da Amazônia, pelo que eu entendo, são indústrias, na sua maioria, brasileiras. Tá? Eu não tenho certeza e não consigo te dizer com muitos detalhes em cada uma dessas empresas se eles não subcontrataram componentes externos, que talvez seja a sua pergunta específica. Eu não sei te dizer isso, e se eu falar qualquer coisa aqui, eu posso cometer alguma injustiça, porque
Eu não acompanhei essa parte do projeto com detalhes para te dizer, mas é provável que tenha componentes que vieram de fora, mais do que provável que tem componentes que O vieram de mercado é fora. global, né? O mercado é global, né? Não dá O para a mercado gente é global. isolar, assim, dizer, tipo, vou fazer tudo aqui e o INPE vai fabricar tudo. Não tem nem como, né? Não faz nem sentido. Não faz sentido. Mas, então, essa história de rotular como 100% brasileiro, ou 50%, ou 30%, é difícil. O celular que você usa é brasileiro. Se você olhar lá, deve estar escrito produzindo em Manaus. Mas ele é brasileiro? Tem componentes que vieram acho que da China. E aí, é brasileiro? Está escrito que é indústria nacional. Às vezes a Então, empresa, por exemplo, é a Samsung, né? É uma empresa coreana, mas ela tem uma fábrica coreano, em Manaus, em mas ele faz a Manaus. montagem, né? Na verdade, os componentes vêm da China, né? E às vezes de Isso. outros lugares. Então, é E verdade, o sim. carro que você usa é brasileiro? É difícil Entendi. é quase subjetivo você entrar numa discussão como essa se você não definir exatamente o que é Uhum. 100% brasileiro, o que não é. Te garanto que o satélite, assim como o carro, o celular e várias coisas que você usa, não são brasileiros, 100% brasileiros, nesses termos de que tudo teria que ter sido fabricado aqui. E se você fosse aplicar o mesmo critério, então você chegaria à conclusão que boa parte das coisas que você usa tem, sei lá, 40% de brasileiro, o resto é externo. Da mesma forma o satélite, mas eu não sei te dizer exatamente o que, nem quantos por cento, e para evitar injustiças, eu vou me restringir a esse tipo de comentário. Tá bom, professor. Obrigado pela explicação. Valeu mesmo. Prazer. Valeu, Cabral. Obrigado aí pela Valeu, participação. professor. Tudo bem? Professor, boa tarde. Boa tarde. Alessandro falando, tudo bem? Tudo bom? Vou ligar a câmera aqui, só um minuto. Pronto, professor, agora sim. Professor, só uma curiosidade que eu tenho. O INPE, ele já tem, assim, algum projeto de usar a tecnologia laser para fazer, né, assim, por exemplo, uplink, downlink, né, fazer, como se diz, né, o controle de atitude, né, no satélite, ou coisa assim? Não, se eu entendi bem, você está imaginando que eu vou disparar um laser aqui, esse laser vai bater no veículo e de alguma maneira vai reagir a isso. É isso que você está querendo Isso, dizer? exatamente, mais ou menos isso. Comunicação ótica. Né? Não, é comunicação ou é Os dois. os dois? Eu acho que não, nada, nenhum dos dois. Provavelmente não. Isso é uma tecnologia interessante, mas que realmente eu não conheço ninguém que está trabalhando com isso lá, nem a nível acadêmico, né? Mas é um tópico interessante, porque seria algo na fronteira aí, né? Mas eu não conheço ninguém que está trabalhando com isso lá. Acho que vou propor isso. Tá certo, professor. Ok. Obrigado, professor. Olha, Alessandro, obrigado. Mais alguém? Mais uma pergunta? Olá, professor. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu ligar a câmera. Olá. Bom. Professor Evandro, um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela apresentação, foi sensacional ver tanta pesquisa bonita sendo feita. Eu tenho umas duas dúvidas só. Eu não vi, eu posso ter perdido, qual que é o tempo de vida esperado para a Amazônia 1? Então, de 3 a 4 anos. 3 a 4 anos, pelo que eu sei. Mas vamos torcer para que ele fique. O SCD1 e o SCD2 eram 6 meses. Eles estão funcionando até hoje, desde 93 e 97. Estão até hoje funcionando. Mas eram satélites muito mais simples, né?
esses satélites que eu falei, o SSD1 e o SSD2, eles não tinham controle em três eixos, ele era estabilizado por rotação. Então, ele é um sistema muito mais simples. O Amazônia já é um satélite, vamos dizer assim, completo, porque ele tem controle em três eixos. Ele é estabilizado em três eixos. Então, os sistemas do Amazônia não se comparam ao que era o SSD1 e o SSD2. Então, é claro, se dizer que o SSD1 e o SSD2 estão funcionando até hoje é uma coisa, dizer que o Amazônia tem que funcionar durante 10 anos é outra. Não dá, né? Porque ele tem dispositivos, componentes ali que vão se desgastar naturalmente. Então, a probabilidade de aparecer um defeito é muito maior do que num satélite que tem um controle passivo, como os primeiros satélites brasileiros, né? Mas nós esperamos que de 3 a 4 anos eles estejam em operação. Entendi. Eu nunca tinha pensado nisso, que o nível de complexidade dele podia limitar o tempo de vida, assim. Então, pode, porque veja que você viu, tem uma foto lá que eu coloquei, só que era do Cibers, quando estavam os dois módulos separados, de serviço e de comando, dava para ver que tinha num carrinho ali as 4 rodas de reação, pareciam umas panelas pretas ali, né? Aquelas rodas, só para te dar um exemplo, aquelas rodas de reação, tem uma massa que fica girando lá dentro. Você sabe muito bem que tudo que está girando ali tem um atrito, tem um desgaste dos mancais, do motor elétrico que está ali, e isso naturalmente uma hora vai parar de funcionar. Ele não vai funcionar eternamente, uma hora vai travar aquela roda, né? Por isso que tem 4, porque tem uma que está na diagonal ali, que é uma roda que é a que é substituída, se falhar alguma delas, você tem uma quarta ali que consegue entrar na brincadeira e você consegue controlar, né? Substituir a que falhou. Mas isso vai falhar, uma hora vai falhar, não tem como. Existe uma vida útil desses componentes, existe um desgaste natural. Agora, um satélite como o SCD, que não tem essas partes móveis, ele tem um amortecedor de nutação, que é um tubo, né, que tem um líquido, e esse líquido dissipa um pouco de energia e impede que ele mude o apontamento, ele dissipa energia. Isso é muito simples e a chance disso falhar é pequena. Então, ele continua operando, né? Agora, um satélite como a Amazônia, que tem controle nos 3 eixos, tem roda de reação, tem propulsores, os propulsores gastam combustível. Esse combustível ele vai se esgotar em algum momento. E aí você não consegue mais corrigir a órbita, por exemplo, ou desaturar as rodas, porque as rodas vão saturando ali e você precisa um outro atuador para conseguir desaturar as rodas de reação. E aí não vai ter combustível, então você não vai conseguir fazer isso. Então é inevitável que uma hora ele pare de funcionar. Isso é normal, né? Isso não tem escapatória, mas vamos torcer aí que ele consiga cumprir a missão dele durante 4 anos e que até lá a gente consiga lançar outro satélite. Sim, com certeza. E outro ponto que eu queria perguntar, mais uma curiosidade, eu achei muito lindas aquelas quase órbitas ao redor de Marte, e agora tem uma certa empolgação com a ideia de idas para Marte, temos o Perseverance, tem todo o programa Artemis nos Estados Unidos. Você saberia dizer se tem algum conceito de missão usando essas quase órbitas? Alguma coisa sendo planejada? Olha, eu não sei te dizer mais detalhes. A professora Liana gosta desse assunto, porque é o doutorado dela. Mas eu sei que já existem missões novamente para pousar em Phobos. Haviam 2 missões para pousar em Phobos, que é dos russos, né, ou dos soviéticos na época, mas que nem chegaram perto porque falhou antes, acho que nem na colocação em órbita da Terra, acho que no lançamento, se eu não me engano. E eu sei que tem novamente intenção de fazer missões para pousar em Phobos. Provavelmente eles vão usar uma estratégia como essa, mas eu não tenho como afirmar com certeza, porque eu não conheço detalhes de nada disso. Mas é possível que tenha, e aí eu acredito que seria mais fácil se eles usassem uma estratégia como essa. É uma espécie de rendezvous, só que você vai fazer o rendezvous com a Lua, né? Em vez de fazer com outro satélite, você vai fazer o seu perseguidor, que é o seu satélite, a sua sonda,
com o alvo que é a Lua, né? E essa que é a brincadeira. Mas vou tentar me informar, porque é interessante isso. Eles vão sim, Caio, vão sim, Evandro. Essa teoria que foi aprovada e já tem missões que estão super avançadas, projetos de missões, de uma missão, né, super avançada para as luas de Marte, e o projeto apresenta essa manobra, essa estratégia, justamente para Phobos, como o Evandro mostrou. Então, Que lindo. você acredita, realmente o que vai acontecer. Tá vendo como você sabia? Tinha certeza. Não, muito lindo. Muito obrigado, viu, professor, e a Liana também. Valeu, Caio. Obrigado. Mais alguém? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou o Lorenzo, eu estou fazendo mestrado no ITA, o professor Willer é meu co-orientador. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu gostei muito da sua apresentação, muito legal, tanto para a gente aprender, quanto para conhecer todos esses projetos que o ITA tem, né? E principalmente para motivar a gente a seguir nessa área espacial. Eu tenho uma dúvida, mas em relação, parecido com a que o Cabral teve também, em relação ao software, porque eu estou trabalhando com uma parte que é modelagem de satélites com multicorpos flexíveis, e eu gostaria de saber se há algum software que vocês utilizam para a parte de robótica espacial, quais softwares vocês usam, se esses softwares são disponíveis para a gente utilizar também. Então, também o software que a gente utilizou nesse de robótica espacial, ele foi desenvolvido por nós, né? Na tese do meu aluno, o ex-aluno, o Anderson Brasil Nardim. E ele integrou a parte de robótica junto com o simulador de controle de atitude nosso, que a gente tinha lá, e a parte experimental toda depois ele fez lá naquele laboratório que eu mostrei, e ali lá ele integrou o nosso software no simulador deles lá. Mas foi todo ele desenvolvido por nós. Não teve nenhum software comercial, nem nada disso que a gente utilizou, nós que desenvolvemos tudo, né? Da mesma forma, ele ainda não está disponível, né? Porque a ideia nossa é sempre, enquanto nós estivermos desenvolvendo, ele ainda não está no ponto de ser disponibilizado livremente. E o problema é que a gente está sempre desenvolvendo, né? E ele está sempre atrelado aos nossos alunos, né? Então, por isso que ele fica restrito ao aluno ou ao grupo que está trabalhando com ele. Mas a teoria toda do trabalho dele está disponível lá na tese dele, que foi publicada, inclusive, esses dias na biblioteca do INPE. É bem interessante, tanto de mestrado quanto de doutorado, e ele trabalhou nessa parte de robótica espacial. Se você quiser dar uma olhada lá e depois conversar, é sempre um prazer. Como eu disse, cooperação é sempre bem-vinda. Então, é isso que a gente mais quer. Aí a gente pode conversar, se que a gente puder ajudar. Tá bem, muito obrigado. Valeu, Lourenço. Obrigado. Mais alguma pergunta? Thaís, cadê você? Eu tô aqui. É que eu tô pensando, na verdade, se eu tenho alguma pergunta. Bom, deixa eu ligar a câmera. Oi, tudo bom? Eu sou aluna de doutorado do Willer e meu tema é formação em voo, análise multiobjetivo de formação em voo. Na verdade, eu estava pensando se eu tinha alguma pergunta, por isso que eu não tinha ainda vindo falar. Achei incrível, sensacional mesmo a apresentação. Eu adoro a área de perturbação orbital, eu já pesquisei um pouquinho sobre isso, então é uma área que eu gosto muito mesmo. E eu estou pensando ainda se eu tenho alguma pergunta, mas parabéns mesmo, incrível. Obrigado, é um prazer.
Valeu, Thaís. Obrigado. Bom, pessoal, então acho que se ninguém tem mais nada, acho que podemos encerrar. Bom, Evandro, novamente, um grande prazer aí, foi uma honra ter você aqui. Fico bastante feliz aí com a sua presença, sua participação. Espero que a gente possa manter aí nossos mais próximos, né, nossos trabalhos, fazer parcerias, né, tá. Não sei se você chegou a vir aqui também no SEI, depois que inaugurou ano passado, acho que não, né? Não, logo no começo eu fui com você, mas acho que ainda não tinha inaugurado. Não, a gente estava num prédio diferente. A gente está num outro prédio agora, tem os laboratórios, a gente tem telas aqui. Está bem legal aqui os laboratórios. Então, depois que voltar, se for normal, daí fica o convite aí para você vir aqui visitar a gente, também ver os laboratórios, a gente pode conversar mais também. Não, seria um prazer. A gente trabalha na mesma direção, se conhece muito bem o trabalho um do outro. Sim. E o que eu puder cooperar com vocês seria um prazer, claro. Seria um prazer. Eu acho que a direção é essa. Então, à vontade. Espero que essa pandemia passe logo para a gente poder realmente retomar aí as nossas atividades presenciais, né, que aí fica tudo mais fácil. Mas é isso. Sim. Ok, então, muito obrigado, Evandro, por ter participado aqui com a gente. É um prazer. Bom, se alguém mais quiser colocar alguma palavra. Evandro, se você quiser complementar alguma coisa, senão agradeço aí. Pessoal, semana que vem... Pode falar, desculpa. Não, só agradecer novamente eu acho que todos têm, eu não coloquei na apresentação meu e-mail, né, mas o Willer tem. Todas as perguntas que o pessoal fez a respeito do software, de modelos de perturbação e tudo mais, se quiser voltar a conversar depois mais para frente, sabe onde me encontrar, e eu respondo aí com todo prazer. E é isso. Então... Beleza. Valeu, Evandro. Muito obrigado. Pessoal, obrigado novamente. Semana que vem, a gente volta por horário das 10 horas da manhã. A gente vai se falando. Bom final de semana a todos aí. Um grande abraço. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau. Bom final de semana. Obrigada pela apresentação. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, boa tarde.